Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, da EJA. Sejam bem-vindos à nossa aula de filosofia. Eu sou o professor Luiz Cláudio e nós vamos hoje, nesse momento, falar um pouco a respeito de um tema muito interessante, a respeito da filosofia. Vocês vão saber o que é filosofia, vamos se aprofundar nesse assunto. Então vamos conhecer aí qual é o conteúdo da aula de hoje. Olha só, nós vamos falar sobre a filosofia como uma experiência do pensamento. O que é a experiência? É você fazer um momento, Só que é um momento de quê? De experimentar, olhar para o mundo, para a nossa realidade e pensar sobre tudo isso. Então, tanta coisa acontece na nossa vida, Muita coisa acontece desde quando a gente acorda até quando a gente vai dormir, não é isso? E a gente pensa. Agora, fazer a experiência do pensamento é olhar para tudo isso e olhar com um olhar filosófico, Que é o que a gente vai fazer hoje aqui, tá legal? Então vamos fazer assim. E para a gente começar então, eu quero propor para vocês uma reflexão, já que a gente faz a experiência do pensamento. Observe essa imagem aí, ó. O que essa imagem ela mostra para vocês? Você percebe então um mendigo, uma pessoa aí, e um homem se aproximando, de paletó, etc. Então, o que isso nos leva a pensar? Se eu fosse perguntar para vocês aí, anotar, o que você pensa a respeito dessa imagem? Então, você pode dizer, olha, existe pobreza no mundo, Assim como existem pessoas que estão bem de vida, existem pessoas que estão passando fome, Agora, de onde vem a fome? Aí vem a experiência do pensamento, A imagem mostrou que existe a pobreza, existe o pobre. Aí, o que é a experiência do pensamento? É dizer, mas de onde que vem a pobreza? De onde que vem o pobre? Por que existe pobre no mundo? Aí você começa a fazer a experiência do pensamento. Tá certo? Mas o que é então a filosofia? Para a gente entender então o conceito etimológico da palavra. Então vamos aprender, olha só. Anotem aí no caderno de vocês, A filosofia é uma palavra grega, que vem de philos, ou filia, e sofia, que quer dizer amizade, e sofia, sabedoria. Então a filosofia, no modo geral, no modo etimológico, na origem da sua palavra, quer dizer amizade, amor à sabedoria. E quem pratica a filosofia, o filósofo, o que ele é? É aquele que ama a sabedoria, é aquele que busca a sabedoria, que tem amizade pelo saber. Então vejam vocês, a filosofia, ela não é o saber, ela não é a posse do saber, ela é apenas o desejo de saber, de conhecer. Por isso que se torna uma amizade, Quanto mais você conhece uma pessoa, você fica amigo dela, não é assim? Então a filosofia também é isso, é essa amizade, que o filósofo tem pelo saber, o desejo de querer saber. Então, gravem aí, tá? O que é filosofia? Amizade, amor pela sabedoria. Agora, a filosofia, ela tem essa origem de amor à sabedoria, porque ela é um pensamento, é uma maneira de olhar para o mundo, é uma maneira de refletir sobre o mundo. Mas que maneira é essa? Porque, veja bem, refletir, pensar, todos nós pensamos. Vocês mesmos agora em casa, vocês pensam, está todo mundo pensando alguma coisa, Então o pensamento, ele faz parte do ser humano, de cada um de nós. Nós todos pensamos, porque nós todos temos uma razão para nós pensarmos. Agora, pensar filosoficamente, fazer a experiência do pensamento, exercitar, o pensamento, aí sim, aí tem uma outra forma de a gente olhar, que é o olhar filosófico, que tem a sua característica própria. Então vamos agora conhecer essas características. Anotem no caderno de vocês a primeira característica da filosofia, da reflexão filosófica. Olha, toda reflexão filosófica, ela é considerada radical. O que é radical? É ir até a raiz do problema. É você olhar uma situação e você buscar a resposta para aquele problema, para aquela realidade. Como você vê na imagem dessa árvore aí, ó. Você percebe que a raiz dela é grande,
Então tem muita coisa embaixo de uma planta, de uma árvore. A filosofia, então, ela não olha só para a árvore, para as folhas, para os frutos, ela não olha só para o tronco da árvore, que é o que nós conseguimos ver. Mas a filosofia, ela vai nas raízes, ela começa a analisar por baixo, por fundo, né? Então, uma característica da filosofia é que ela é radical. Anotem aí, ela é radical, ela vai até a raiz do problema. Ela vai a fundo, né? A raiz está lá no fundo do problema. Então, a filosofia, ela tem essa característica. Então, quando você pensa filosoficamente, você pensa radicalmente. Você pensa radicalmente, você pensa de uma maneira profunda, não é? Então, isso aí é uma característica da filosofia, é você ir a fundo no pensamento. Então, é um pensamento, mas ele é radical. Ele busca querer conhecer as coisas mais a fundo, né? Não só a coisa na sua superficialidade, aqui em cima, mas ele procura saber o que está acontecendo de fato, né, aqui embaixo. Depois a gente vai dar alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Mas tem outra característica também da filosofia, além dessa aí, que nós falamos agora, ela é radical, mas também ela é rigorosa. Então, essa é a segunda característica, olha aí, ó, anotem. O pensamento filosófico, a reflexão, ela é rigorosa. O que é rigorosa? Ah, essa pessoa é rigorosa. É uma pessoa que exige, né? Ela é exigente. É um pensamento sistemático. Ela busca rigor nos conceitos. Ela não se contenta com uma simples explicação. Então, ela busca esse rigor na reflexão. Então, além de ela ir na raiz do problema, ela vai também com muito rigor. Ela vai buscar uma solução. Ela vai pensar de uma maneira sistemática, organizada. Ela vai analisar os conceitos que estão ali. Depois a gente vai analisar um conceito aí, para vocês compreenderem isso. Mas ela vai, então, ver aquele conceito e ela vai analisar rigorosamente esse conceito, essa palavra, ou aquele objeto de reflexão. Então, veja bem, ela é radical, ela é rigorosa e também, aí nós temos a terceira característica, anotem aí no caderno, ela é de conjunto, ou seja, ela é globalizante, ela é totalizante. Então, a reflexão filosófica, ela contextualiza a realidade. Ela não olha apenas uma parte da realidade. Ela vai ver o seu conjunto, ela quer ver o seu todo. Ela visualiza a totalidade do real, da realidade, né? Então, essa é uma outra característica da filosofia. Ela é de conjunto. Ela está preocupada com a totalidade da realidade. Não só com uma parte dela. A filosofia, ela não quer fragmentar o conhecimento. Ela quer olhar o todo. Né? O todo. Então, quando ela olha, por exemplo, para o ser humano, né, ela não vai só estudar o que é o cérebro, ou a orelha, né, ou o dedo do pé, ou o dedo da mão, né? Não. Ela vai analisar a pessoa enquanto o todo, no seu conjunto. Porque nós somos tudo isso, né? Eu não sou só minha orelha, eu não sou só meu dedo, eu sou tudo. Né? Sou todo o meu corpo. A minha corporeidade que me faz ser percebido aí por vocês. Não é isso? Então, a filosofia, ela tem essa visão totalizante. Né? Ela engloba, ela busca englobar para entender o conhecimento da coisa. Porque quando você descontextualiza, quando você tira um pedaço para analisar, você deixou outras coisas lá que pode passar despercebido, né? Então a filosofia não, ela quer analisar o todo, a sua totalidade. Então essa é a terceira, mas tem mais uma ainda, que eu quero que vocês anotem no caderno de vocês também. Quarta característica, crítica. Ah, professor, mas a matemática, a história também são críticos, é verdade. Né? A criticidade, ela não é exclusividade da filosofia, né? Mas é uma característica importante. Por quê? Porque ela me leva, diante da realidade, a ter uma atitude de investigar, né? De investigar as coisas.
você recebe uma mensagem no WhatsApp ou alguma mensagem, você tem que analisar o que é aquilo ali, o que está dizendo aquilo ali, né? Você tem que conhecer aquilo que é investigado sem nenhum tipo de preconceito ou de preconceitos. Então, olha só, isso é um ponto fundamental na filosofia. Se você se depara com um determinado conhecimento, vamos ser mais claros, a religião, né? Uma opção, a sexualidade. Se você for pensar sobre essa realidade da religião, de Deus, por exemplo, né? De gêneros, etc., nós estamos trabalhando conceitos, não é isso? Mas se você for com preconceito, então você já não vai conseguir refletir, porque você vai colocar seu preconceito em cima disso, né? Você vai colocar uma resposta baseada naquilo que você acha, no seu achismo, e não naquilo que é radical, que é rigoroso e que é de conjunto. Você vai isolar o problema, você vai isolar a ideia e vai trabalhar com seus próprios conceitos. Então você não vai refletir. Se você for falar de Deus na ótica protestante ou de Deus na ótica, né, de uma religião indígena, ou católica, ou espírita, então cada um vai ter a sua maneira de olhar a ideia de Deus. Não é isso? A filosofia não está preocupada com esse olhar que cada um tem, ela está questionando quem é o ser superior. Como é esse ser superior? De onde ele vem? O sentido da existência. Então, a filosofia vai problematizando essas questões, né? Entenderam? E para a gente finalizando aqui, eu vou dar um exemplo para a gente entender agora com mais clareza. Vocês sabem, vocês amam, alguém de vocês ama alguém? Né? Se apaixonou, ama, é um amante de alguém? O amor, né? Todo mundo, eu amo minha mãe, eu amo meu pai, eu amo meu irmão, eu amo minha esposa, meu filho. O amor está aí. É um conceito. Mas a filosofia vai problematizar essa questão. Então vamos ver através de um exemplo aqui, ó, sobre o amor, né? O que é? Então a filosofia ela vai indagar. O que é o amor então? Todo mundo fala que ama, mas o que é o amor de fato? Alguém sabe o que é o amor? Tentem responder depois aí em casa, pensar, colocar no caderno, o que você entende pelo amor? Então a filosofia vai perguntar o que é o amor? E depois, outra indagação da filosofia, além do que é, ele indaga como é esse amor. Como é que você ama? Como é que você sente? Como é que você se expressa? Cada um tem uma maneira diferente de amar, de expressar, né? Então, como é que é o amor? Como é que é? Como é que você expressa isso? Como é que você demonstra? Ou você não demonstra? Né? A filosofia vai indagar. E, por fim, por que é? É a terceira palavrinha, né? A terceira frasezinha. Por que é? Então, ela vai perguntar, bom, o amor existe, mas como que surge o amor, então? Alguém fala, amor à primeira vista. Então, como surge o amor? Então, essas perguntinhas são indagações que a filosofia vai fazer para que a gente possa entender um conceito. Assim serve para o tempo, assim serve para a justiça, para a beleza, né? O que é tudo isso? A filosofia vai indagar o que é, como é e por que é. E para a gente finalizando aqui, eu trago para vocês então a nossa última reflexão sobre essa questão da atitude filosófica de indagar, que é a seguinte, ó, o pensamento, então, ele se interroga a si mesmo. Então, isso que é filosofia. Por quê? Porque é um pensamento que volta para você mesmo, você vai refletir radicalmente, rigorosamente, olhar o todo, né? E aí sim, nós podemos dizer que você vai fazer uma reflexão, né? Podemos dizer que você vai fazer uma reflexão filosófica. Então, meus queridos alunos, queridas alunas, esse pensamento que eu quero dizer para vocês é isso. A filosofia é um pensamento, mas a gente tem que fazer a experiência dele, indagando, perguntando, problematizando, pensando sobre a realidade que está à nossa volta. Tá certo? Anotaram tudo do caderno?
Então eu vou colocar agora algumas questões para vocês responderem aí, ó, na nossa DLI. O que é a filosofia? Então, essa é a primeira pergunta direta para vocês, tá bom? Então você vai responder o que é a filosofia. A segunda questão é para que serve a filosofia? Agora, essa aí vocês vão ter que, né, pensar direitinho, tá bom? Para que serve a filosofia? Então vocês vão fazer aí, né? Pode conversar aí, fazer um pouquinho, e depois a gente volta para a gente, então, conversar um pouco sobre a resposta dessas questões. Até lá.
Muito bem, então estamos aqui retornando, né, para a nossa interatividade. Olha, nós deixamos aí algumas questões para vocês responderem, né? Como é que vocês fizeram aí? O que é a filosofia e para que serve a filosofia, né? Foram as perguntas que eu deixei para vocês aí, né? Muito bem, então, olha, tem pessoas participando, tem muita resposta legal. Estou vendo que vocês estão realmente dentro do contexto aí do que foi colocado, muito bom mesmo. Vamos fazer agora o seguinte, vamos ver então aí a resposta, né? Vamos ver aí como é que se bateu aí com a resposta de vocês, o que foi colocado nas duas questões. Então vamos ver aqui a resposta da primeira questão. No sentido etimológico da palavra, então o que é a filosofia, né? É amor à sabedoria. Tem esse texto aí, né, que é para ajudar a reforçar vocês para o estudo de vocês, mas na verdade a filosofia ela é a junção de duas palavrinhas, né? Philos e sofia, que é o amor, ou amizade, e sofia, que é a sabedoria. Então, a filosofia é o amor à sabedoria. O importante nessa questão é vocês entenderem que a filosofia não é a sabedoria, e nem é a posse da sabedoria, mas ela humildemente busca a sabedoria, né? Então, ela é uma busca, é um exercício de pensamento buscando conhecer as coisas. Tá, então, essa é a primeira questão. Parabéns aí, vamos para a segunda questão. Para que serve então a filosofia, já que, né, ela é essa busca pelo saber? Ela serve justamente porque ela nos leva a pensar, lembra daquelas maneiras que nós colocamos, daquelas características? Ela é importante porque ela nos leva a pensar radicalmente, é ela que nos leva a pensar de forma radical, é ela que nos leva a pensar de forma rigorosa, com rigor, os conceitos. É ela que nos faz olhar a realidade de uma forma contextualizada, no conjunto da obra, né, no conjunto do conceito. E também porque ela tem essa criticidade. A filosofia, então, ela é importante porque ela nos faz pensar de uma maneira crítica, né? Não de uma maneira ingênua, né? Mas de uma maneira mais crítica. É isso? Então, olha, eu quero dar parabéns para vocês, né? As respostas foram perfeitas, continue estudando, né? Lá tem ali os reforços para vocês depois darem uma lida, tá bom? E continue aí estudando, que daqui a pouco tem mais filosofia para vocês. Até a próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.